Amados irmãos, amadas irmãs, a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje, dia 13/7/2025, estamos iniciando mais um culto. Vamos estar orando. Deus e Pai, coloco a mim, a Jandira, esse e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, ó Deus, peço que leve nossos pensamentos cativos em obediência a Ti, para que não venhamos a dispersar, e também para que a gente possa absorver aquilo que o Senhor tem para nós. A autoridade que me desce dos altos céus faz cair por terra toda a tentativa das trevas e dos homens de impedir a realização deste culto, a transmissão deste culto, e deste culto chegar em quem o Senhor quer que chegue. O Senhor tem a primazia, Senhor. Faça como lhe apraz, em nome de Jesus. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Santo Espírito, és bem-vindo neste lugar. Onipotente Pai, de graça e misericórdia, és bem-vindo neste lugar. Aleluia. Vamos estar orando. Colocar as nossas finanças, a nossa necessidade, tanto minha, Jandira, necessidades pessoais, do lar, como também do ateliê. Colocar também toda a necessidade do MBTS como um todo, inclusive ali, Ministério do Livro, Mensagem do Espírito Santo, as necessidades pessoais de cada um de vocês e as suas petições. Faça agora em pensamento que o Senhor contempla. Amém? Deus e Pai, peço, Senhor, que o Senhor faça, ó Deus, o teu milagre, que o Senhor venha, ó Deus, realizar, ó Deus, o suprir, ó Deus, o que é necessário para abençoar a minha, a Jandira, ó Deus, tanto nas necessidades pessoais como do lar, também ali no ateliê da Jandira, ó Pai, tudo que envolve o ateliê, Ministério e Mensagem do Espírito Santo, ó Deus, que faz parte, ó Pai, do MBATS, o MBATS como um todo, ó Deus, coloca as necessidades de cada um que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Essa petição específica que está sendo feita por esse, por essa, agora nesse momento em pensamento. Coloca também os pedidos de oração que está aqui na minha mão direita. Cada pedido de oração que está aqui nessa caixinha que não foi respondido. Senhor, nós buscamos e clamamos a Ti, porque Tu és um Deus vivo. O Senhor é o nosso Senhor. Nós somos os Teus servos. Nós somos o Teu Filho. E nós cremos que o Senhor é galardoador. E nós cremos que o Senhor quer nos abençoar com o melhor essa terra. Por isso nós clamamos a Ti, ó Deus. Vem com o Teu mover, vem com a Tua resposta. Em nome de Jesus. O tema que eu trouxe, que o Senhor colocou no meu coração para trazer hoje é a maldade humana. Maldade de fazer mal. E a maldade aqui está muito ligada ao pecado. Porque o pecado é o mal. E o pecado, tanto ele é o mal, que ele é a causa da ruína da humanidade, das pessoas, da sociedade, de tudo. A maldade foi até mesmo a causa da queda de Lúcifer, que era um anjo de luz, juntamente com um terço dos anjos, ter caído ali do céu. Porque o pecado é totalmente ligado ao mal, à maldade. E aqui em Gênesis, o Senhor deixa bem claro algo. Não é surpresa para ele. Fala assim, arrependeu-se. Se arrepender aqui, no original,
tem outro significado, a não ser o significado português. É muito mais profundo. Ele não ficou surpreso, ele não ficou sabendo de uma hora para outra. É uma maneira de apresentar para nós um conceito da maldade humana. Ele coloca aqui em Gênesis capítulo 8, versículo 21, ele apresenta para nós a maldade humana da seguinte maneira. Logo depois do dilúvio, diz o seguinte: e o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra. Gênesis capítulo 8, versículo 21. Gênesis 8, 21. E o Senhor aspirou o suave cheiro e disse consigo mesmo: não tornarei a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque é mau o desígnio íntimo do homem desde a sua mocidade. Nem tornarei a ferir todo vivente como fiz. Não é que ele arrependeu, que ele achou que fez um erro, ter trago o dilúvio e acabaram com os animais, com toda a humanidade, não. Não é porque ele ficou surpreso, só descobriu naquele momento, não. É uma maneira que o Senhor apresentou para nós algo terrível. Está no Gênesis, está no íntimo, está no cerne, está no DNA do ser humano a maldade. É algo que foi assim especificado pelo Senhor. E não quer dizer que essa maldade ela nasceu quando o Senhor formou o homem e a mulher. Porque quando o Senhor formou o homem e a mulher, ele falou assim: e eles são bons, muito bons. Então como que está isso aqui, ali dentro do DNA humano? Será que quando o Senhor formou, não formou dessa maneira? Se ele tivesse formado dessa maneira, ele falaria que é bom, muito bom. Mas ele deixa algo bem claro, desde a sua meninice. Tem uma pastora que ela falou que ela já contemplou muitas das vezes que tem crianças que manifestam maldade, até mesmo bebê. Quando elas estão amamentando, elas retiram o leite da mama da mãe de uma maneira maldosa. Machuca a mãe para chamar atenção, ou por birra. E tem criança que ela falou que precisa de uma palmada até mesmo no colo. Sim, segundo disse ela, né? Hoje foi meio difícil falar certas coisas. Quer dizer, precisa de ser disciplinado. Por quê? Porque até mesmo ali um recém-nascido manifesta tipos de comportamento, segundo diz essa pessoa. Agora, só para vocês verem aqui, por que desde a meninice está ali no... Agora você vai ver por quê em Gênesis capítulo 2. O homem e a mulher não eram assim. Eles não foram formados assim. Gênesis 2, versículo 15 a 17, diz assim: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para o cultivar e o guardar. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. O Senhor deu livre-arbítrio. Ele deu uma liberdade total. Ele falou: você pode fazer de tudo, comer de qualquer árvore,
mas de uma árvore específica você não vai comer. Por que Deus fez isso? Porque Deus fez o ser humano. Ele fez o homem e a mulher e disse que era bom, muito bom. Mas para isso, ele teria que ter alguma coisa para que o homem fosse bom e muito bom. Ele não poderia ser robô. Seria fácil colocar um robô e colocar 3 leis básicas que não podem ser alteradas. Não. Deus colocou no ser humano uma liberdade. Por quê? Porque ele fez o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança. Se ele fez o homem e a mulher à sua imagem e à sua semelhança, ele também teria que dar essa liberdade que Deus tem. Para que ele desse essa liberdade, ele colocou um teste no ser humano. Milhares de árvores, somente uma. E como diz algumas pessoas, que quando você diz não, aí é atiçado na pessoa aquele desejo de olhar para aquilo que não. Não pode tocar nessa tomada. Aí que a criança vai olhar para a tomada. Não pode ir em tal bairro. Aí que vai. Não pode ficar depois das 10. Quer ficar. É um desígnio mau. Desde a meninice. Mas o Senhor não fez com esse desígnio. O Senhor estava testando essa liberdade. Para que o homem livremente optasse não desobedecer a Deus. Mas no momento que o homem desobedeceu a Deus, ele implantou algo, uma maldição. No dia que comeres, certamente morrerás. Uma das coisas que morreu foi isso. Entrou na humanidade pela primeira vez uma maldição da desobediência. Aí lá no dilúvio o Senhor fala bem claro, olha, está no desígnio, está no íntimo, está no DNA do homem a maldade. Desde a sua meninice. Desde a infância, desde que nasce. Por quê? Porque Adão e Eva aqui, ao comer, ao desobedecer, eles implantaram uma maldição hereditária. Maldição essa que levou há muito tempo. Por que não passaram no teste? No teste de ter a liberdade e com a liberdade obedecer a Deus. Eles não preferiram desobedecer. Olha para vocês verem como que isso é forte lá em Isaías. Em Isaías 64, o contexto é outro. Você pode olhar o contexto como um todo. Mas nós vamos só nessa parte de Isaías. Pegar o texto e não o contexto. É outro não, o contexto também tem a ver, mas ele expande para outros lados. Né? Vamos ver Isaías 64, versículo 6. Como que deixa bem assim, terrível essa condição humana. Mas todos nós somos como o imundo. Isaías 64, versículo 6. Mas todos nós somos como o imundo, e toda a nossa justiça como trapo de imundície. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebata. Olha como que deixa bem claro. Quer dizer que ele mostrou que aos olhos de Deus, toda a humanidade é imunda. Perfeição somente em Deus. Santidade somente em Deus. E as nossas obras de justiça. Existe um ditado popular que fala que de bem intencionado o inferno está cheio. O inferno está cheio. A sua boa intenção não vai te levar para o céu. O que você faz de bom, a sua obra de justiça, não vai te levar para o céu. Por quê?
é como um trapo de imundície. O que é trapo de imundície? Aquelas pessoas que tinham aquelas doenças terríveis, na época a lepra, quando a ferida começava a expor, eles pegavam um pedaço de pano, trapos, e enrolavam naquela ferida para ela poder ficar escondida, para ela poder ficar exposta de bichos e tudo mais. Aí no meio daquele trapo de imundícia ele tinha pus, tinha sangue, tinha... Aí o Senhor fala aqui, para Deus, os nossos atos de justiça é como trapos de imundícia. Quer dizer então que para a gente alcançar Deus, para a gente alcançar o céu, para a gente poder sensibilizar Deus, as nossas atitudes, e nós como pessoas não alcançamos, porque é como se fôssemos imundos e como trapos de imundícia. Uma palavra terrível, uma palavra pesada. Olha o que Jó fala, de uma forma terrível, pesado também. O contexto aqui ele é bem amplo também, ele leva para vários sentidos. E ele repete esse mesmo texto em outra passagem aqui de Jó. O livro de Jó, capítulo 4. Livro de Jó, capítulo 4, versículo 17 a 21, ele diz o seguinte: seria porventura o mortal justo diante de Deus? Seria acaso o homem puro diante do seu Criador? Eis que Deus não confiou nos teus servos, e aos seus anjos atribuiu imperfeições. Quanto mais aquele que habita em casa de barro, cujo fundamento está no pó, e são esmagados como a traça. Nasce de manhã e à tarde são destruídos, perecem para sempre, sem que disso se faça caso. Se lhe cortar o fio da vida, morre e não atinge a sabedoria. Ele fala aqui até mesmo os anjos. Os anjos obedecem o Senhor de livre-arbítrio. Aos anjos foi colocada uma sabedoria maior do que aos seres humanos, uma inteligência maior. Quando Adão e Eva pecou, ele pecou num nível muito grande de ignorância. Pelo fato do Adão e Eva ter pecado num nível muito grande de ignorância, no teste ter falhado, para eles a salvação. A salvação para o ser humano, por quê? Porque o ser humano errou no teste pelo fato de que ele foi ignorante à ordem que Deus estabeleceu. Mas aos anjos não. Como os anjos são um ser muito mais inteligente que os seres humanos, alguns deles não passaram no teste. Por isso, aos anjos caídos não há salvação, não há perdão. Porque quando eles fizeram com uma consciência muito grande. E quando Adão e Eva pecou, eles pecaram e não passaram no teste com uma consciência bem mais limitada. Você pode observar que de repente, quando Lúcifer, que era o anjo luz, ele conseguiu convencer um terço dos anjos a desobedecer a Deus,
não sei como que ele conseguiu, a astúcia que ele usou para poder convencer os semelhantes dele, que eram também inteligentes, a rebelir contra Deus, foi tirado, foi lançado do céu na terra, para nunca mais voltar, porque eles fizeram de forma consciente. Mas ao ser humano, o Senhor falou assim, não, eles foram ignorantes, então eu vou fazer um plano, para poder fazer com que essas pessoas retornem para a salvação. Mas uma coisa fica bem claro, aqui em Jó, a maldade, o desígnio do mal, colocado no ser humano, desde a sua meninice, desde o momento em que ele pecou da primeira vez, desde o momento que ele falhou no teste, entrou no DNA do ser humano este mal. E o Senhor iria consertar esse mal. Por quê? Porque, ao contrário dos anjos, o ser humano errou na ignorância. Aí Jó fala, aqui em Jó capítulo 9, ele fala sobre esse anseio que Jó tinha e que fazia parte do plano de Deus. Já foi. Jó capítulo 9. Jó deixa bem claro sobre isso. No desejo de Jó estava um plano de Deus. Jó, livro de Jó, capítulo 9. Jó, capítulo 9, versículos 32 ao 35. Jó apresenta de uma maneira muito forte essa questão dessa condição humana perante Deus. Deus sendo um ser tão profundamente grande, Deus sendo um ser tão tremendamente grande, como que poderia Jó lidar com essa situação, ele sendo infinitamente menor, e ele estava passando por uma prova muito terrível, passando por um teste muito terrível. Jó chega a suspirar, a desejar ardentemente. Jó, capítulo 9, dos versículos 32 a 35, diz o seguinte, 32, porque ele, Deus, né, não é homem como eu, a quem eu responda, vindo somente a juízo. Não há entre nós árbitro que põe a mão sobre nós ambos. Tira ele a sua vara de cima de mim e não me amedronte o seu terror. Então falarei sem o terror, do contrário, não estaria em mim. A Jandira fala que uma das coisas que ela tem em liberdade é de conversar com o Senhor. Ela fala que ela não tem medo de colocar esposos ridículos dela para o Senhor. E Jó aqui estava com medo, que ele falava o seguinte, se o Senhor colocasse um hábito entre nós, eu poderia falar livremente. Apesar de que o livro de Jó, todo dia ele falou livremente, ele falou até demais. Ao ponto de, no final do livro de Jó, Deus repreender Jó. E Jó chegava com o conceito seguinte assim, olha, só te ouvi te falar, agora me arrependo no pó, peço perdão. E o Senhor perdoou Jó. Mas Jó fala aqui, puxa vida, se tivesse alguém entre esse ser tão grande, e puro, e santo, e eu tão pequeno e falho, aí viria Jesus. O conserto deste problema todo veria em Jesus. Qualquer coisa que o ser humano fizer é como um trapo de imundícia. O ser humano em si, por mais limpo que ele tenta ser, ele vai ser visto como imundo. Se aos anjos
foi atribuída imperfeição. Aplicou-se o teste nos anjos. Lúcifer, que era o anjo de luz, e um terço não passaram no teste, foram tirados, expulsos do céu. Para eles não há salvação, porque pela inteligência deles. E aqui Jó falou que morrendo o homem perece a sabedoria. A sabedoria do homem é limitada, por mais que ele se sinta sábio, não tem a sabedoria que os anjos têm. Como seria feito então? O próprio Senhor falou, desde a meninice está ali o mal. Como que nós vamos mudar esse contexto? A minha esposa fala uma coisa interessante que ela aprendeu. Ela fala o seguinte assim, olha, a natureza humana não muda. Se a pessoa vem para Jesus, ela vai vir como ela é. Com tudo que ela é. O que o Senhor convence a gente e convida a gente é abrir mão do nosso caráter e assumir o caráter de Cristo. O livre-arbítrio que foi anulado, que foi no passado um teste ali no Éden, no momento que se apresentou algo que não se deve fazer e o homem e a mulher automaticamente foram lá fazer, é apresentado para nós através de Jesus do mesmo jeito. Olha, a conduta de Jesus é essa. A sua conduta é essa. Escolha livremente fazer isso. Assim que é. Muitas pessoas no mundão falam o seguinte assim, que o crente é tapado. O crente é proibido de fazer. O crente é proibido, o crente não pode fazer isso, o crente não pode fazer aquilo, o crente não pode fazer aquilo. Eu vivo com minha liberdade, eu prefiro minha liberdade. Não, ele vive uma libertinagem. Na verdade, ele está escravo daquilo que ele faz. Se ele tentar não fazer, não vai conseguir. Pode conseguir uma coisa, pode conseguir parar de fumar, não para de beber. Pode conseguir parar de fumar e beber, não para de mentir. Nunca para. Por quê? Porque está nele ali este mal, o desígnio mal. Mas o que é convidado para você quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador? Você tem essa natureza, como ele disse, que não muda, mas eu abafo minha natureza para fazer brilhar a natureza de Cristo. Paulo chegou ao ponto de dizer o seguinte, já não sou eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Mas para que isso viver em mim, eu tenho que ter com o meu livre-arbítrio, em cada ato, escolher a ação de Cristo. É algo incrível. Mais uma vez, Jesus falou que o segundo estágio é pior do que o primeiro. Se a pessoa vacilar, aquele demônio vai e traz mais 7. O que quer dizer isso? Se eu estou caminhando com Cristo e eu no meu livre-arbítrio abro mão de obedecer ao Senhor, é o segundo estágio, se torna pior do que o primeiro. Aí entra aquilo que a minha esposa falou, que a natureza humana não muda, continua ali escondidinho. Se eu abro mão, no meu livre-arbítrio, eu abro mão de obedecer a Deus, a minha velha natureza volta correndo. E ela volta com muita mania ruim, muito mais ruim do que era. Por isso que eu tenho que vigiar o tempo todo, para que a minha carne, a minha velha natureza não fale mais alto que o meu espírito, que está ligado ao Espírito Santo de Deus no céu. É uma batalha, é uma luta. E o Senhor falou que tem que ser com esforço, com luta, para alcançar essa vitória. Aí como que você vai fazer isso? O mal está intrínseco, está ligado ao ser humano. A bondade humana é como um tráfico de imundícia. Eu escolho Jesus fazer com que me leve livremente a obedecer a Deus para eu voltar para o Éden. Para voltar a ter todos os meus privilégios. Para poder alcançar a eternidade com Jesus no céu. Sendo que eu continuo tendo meu livre-arbítrio. O velho homem continua vivendo em mim. A natureza má, perversa,
que é desde a meninice, continua comigo. Não são meus atos de justiça que vão me levar ao céu, mas é obedecer a Deus no que Ele quer que eu faça que vai me levar ao céu. Como que fica? Eu costumo dar um exemplo a respeito da oferta. Uma pessoa veio, uma mulher, com várias crianças, e oferta aquela mulher. E no outro momento tem um homem engravatado, te pede um dinheiro e você nega porque ele está com gravata. De repente aquele homem está precisando de um dinheiro para comprar o leite para o filho que está passando necessidade. E ele não conseguiu emprego naquele dia, coisa, situação terrível, foi roubado, alguma coisa aconteceu. Você não nega porque você vê a aparência. Enquanto aquela mulher que você deu dinheiro, ela está com vários meninos, nenhum é dela. São meninos alugados. Vai nas vizinhanças, pega emprestado os filhos das mulheres, dá o dinheiro para elas e vai para lá para repetir. Aí o Senhor fala para vocês o seguinte assim, dê o dinheiro para esse homem. Você, eu não. Esse homem engravatado. E o Senhor não te convida você a dar o dinheiro para aquela mulher. Aquele seu ato de justiça para aquela mulher não vai valer em nada porque ela não precisava. Mas Deus sabia que o homem precisava, engravatado, e você não obedeceu. Assim é nossos atos de justiça. É só aparência. Quando a gente faz na direção de Deus, tem um propósito. Quando a gente faz sem a direção de Deus, não tem propósito nenhum. Aí aparece o Senhor, que é esse hábito que Jó desejou. Ah, se tivesse um hábito que ficasse entre nós e ti. Apareceu Jesus. A Trindade, na condição humana, na limitação humana, como Jó mesmo disse. Aí quando Jesus aparece, algo muda. Vamos lá em João, nós estávamos em Jó, agora vamos em João, na carta de João, antes de Apocalipse. 1 João. 1 João fala algo interessante do que a minha esposa diz. Olha, a natureza humana não muda. Está aqui. 1 João, capítulo 1, versículos 8 e 9. Diz o seguinte: se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos. E a verdade não está em nós. Se, porém, confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Se dissermos que não temos cometido pecado, fazemos mentiroso e a sua palavra não está em nós. Olha como que de uma maneira bem forte, ele deixa bem claro aquilo que está lá no início, quando o Senhor coloca a questão do mal desde a meninice. Ele deixa bem claro aqui que se nós dissermos que nós não temos pecado nenhum, já cometemos pecado. Aquilo que aconteceu lá no Éden, lá em Gênesis, continua dentro de cada um de nós. A natureza pecaminosa, a maldade, a imundície, nosso trapo de imundície continua tudo. Mesmo depois que eu aceito Jesus. Mas ele dá um antídoto. Confessa para esse árbitro que é Jesus, que você vacilou, que você caiu, e ele te perdoou porque ele é seu advogado que está no céu. Olha para vocês verem como que a coisa é incrível. Você tem um árbitro que vai poder absolver e resolver a situação.
Diz estudiosos que quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador, Deus passa a não te ver mais você na condição humana. Ele consegue te ver você através de Jesus, o sacrifício feito na cruz do Calvário. Ele coloca uma luneta assim, e quando ele vê você, vê Cristo em você. É incrível. Mas como diz minha esposa, né, quando ela fez um seminário, ela falou que quando a pessoa peca, é como se a pessoa, o relógio do céu parasse, como a pessoa no tobogã descesse de novo na condição humana. Descesse do céu na condição humana. Aí você pede perdão a Deus, você retorna, o seu relógio retorna a funcionar. O relógio da sua vida com Deus. Mas você tem esse hábito. Pequei, vacilei, peço perdão. Pedro pecou, pediu perdão. Judas não pecou. A diferença, todos os dois tinham livre-arbítrio. Aquele livre-arbítrio que Adão e Eva lá no Éden vacilou no teste. Aquele livre-arbítrio que os anjos lá no céu vacilaram no teste. Aos anjos não foi dado para eles o arrependimento. Por quê? Porque eles tinham consciência do que fizeram. E ao ser humano, Deus mandou o árbitro que Jó tanto desejava, Jesus. Não existe pecadinho nem pecadão. O pior pecado que você pode ter cometido aqui, Jesus pode perdoar. Através da cruz do Calvário. Olha para vocês verem aqui em Romanos. Romanos capítulo 7. Fala muito forte sobre isso. O mal impregnado. O pecado impregnado. Ele fala sobre essa influência do mal, do pecado no ser humano. 7, pode ler todo, mas vamos ler só esse trechozinho a partir do 15. 7, Romanos 7, 15 diz o seguinte assim. Porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que eu prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. Porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita nenhum bem nenhum. Pois o que eu quero, pois o querer, o bem, está em mim. Não, porém, o efetuá-lo. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Mas se eu faço o que eu não quero, já não sou eu quem faço, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro na lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Ele deixa bem claro que graças a Jesus, essa batalha eu posso ganhar. O desejo de fazer o bem não está no íntimo do ser humano. Ah, mas meu pai era uma pessoa muito boa em uma certa área, na outra área não.
Ah, mas falando de tal é bom demais. Em certa área, em outra área não. Porque o próprio Senhor falou que desde a meninice o mal está ali no ser humano. Aí Paulo coloca aqui, desventurado homem que sou, como que eu posso? Graças a Jesus. Que aquela área na minha vida que é falha, que coloca maldade na minha carne, no meu ser, eu posso crucificá-la na cruz para Jesus me ajudar nessa batalha. Todos nós temos pontos falhos, todos nós temos erros. Eu falar mal do meu irmão numa área que eu sou muito bom, que eu consigo vencer, é bom demais. Os crentes costumam falar muito mal dos viciados, alcoólatras, viciados em drogas. Mas tem muito crente que é viciado no cigarro, no café. Tem muito crente que é viciado na mentira. Tem muito crente que é viciado na televisão, viciado no celular. Vai perceber. Coloque esse seu problema na presença do Senhor para te ajudar a você ficar livre, não fala mal do outro. Olha para você ver qual que é a essência disso tudo. Por que que Jesus, ele pode fazer com que este meu mal não venha me condenar? Ele possa me perdoar do mal que eu fiz. Olha para você ver como que é forte. Nenhuma condenação há. Romanos 8, versículo 1. Para aquele que está em Cristo. O penhor de Deus. O que é o penhor? Quando você penhora algo, você dá uma garantia de algo. O Espírito Santo é esse penhor para que nenhuma condenação há. No versículo 1 ao 15, diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus, que livrou da lei do pecado e da morte. Portanto, o que fora impuro, impossível à lei, no que estava enferma pela carne, isso fez Deus, enviando o seu próprio Filho, em semelhança de carne pecaminosa. E no tocante ao pecado, e com efeito, condenou Deus a carne, na carne o pecado, a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Porque o penhor da carne dá para a morte, mas o do Espírito para a vida e paz. Por isso, o penhor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Se, porém, Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Se habita em vós o Espírito daquele que ressuscitou a Jesus dentre os mortos, esse mesmo que ressuscitou a Cristo Jesus dentre os mortos, vivificará também o vosso corpo mortal por meio do seu Espírito, para que em vós, do seu Espírito em que vós habita.
Ele deixa bem claro que o Espírito Santo habita naqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Por o Espírito Santo habitar naqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, você vai ter um livre-arbítrio. Sempre, o tempo todo, o livre-arbítrio vai estar em jogo. Eu vou obedecer à inclinação da carne, do meu velho homem, ou eu vou deixar o Espírito Santo que habita em mim direcionar essa situação. O tempo todo. Mas se por um acaso, por um equívoco, por um erro, por um vacilo meu, eu me inclinar para a carne, peça perdão ao Pai, em nome de Jesus, que você voltará para a inclinação do Espírito. A coisa incrível. Eles convidam você a não puxar para a inclinação da carne. Aí você vem para mim e fala o seguinte assim, então você está me convidando então a pecar. Não. Para começo de conversa, o pecado traz consequências. Se você pede perdão a Deus por algo que você fez, o Senhor vai te perdoar. A consequência do pecado está ali. Você pede perdão a Deus, Senhor, me perdoa porque eu engravidei fora do casamento. Perdoou. Mas nem por isso Deus vai matar a criança, que é uma consequência. A pessoa matou, nem por isso vai impedir a pessoa ir para a cadeia. O perdão de Deus não tem nada a ver com a consequência do pecado. O perdão de Deus é Deus reconciliar-se contigo. Mas onde que você estiver, o Senhor vai estar com você, te ajudando a resolver as consequências desse pecado. Mas se você não quer trazer embaraços, peso na sua vida, cada vez mais vá para a inclinação do Espírito, que você vai andar livremente cada vez mais. Mas o livre-arbítrio sempre vai estar com você. Você vai sempre saber, como disse ali na Romanos, miserável homem que sou, o bem que eu quero não faço. Se você for deixar sua carne falar mais alto, você vai fazer só aquilo que Adão e Eva fez. Só comer da árvore proibida de comer. Quantas coisas eu tenho desejo de fazer, mas Paulo fala, posso todas as coisas, mas nem todas me convêm. Eu posso matar, mas não me convém matar. Eu posso roubar, mas não me convém roubar. Eu posso adulterar, mas não me convém adulterar. Eu posso mentir, mas não me convém mentir. Eu posso beber bebida alcoólica, mas não me convém. Eu posso fumar todo tipo de cigarro, mas não me convém. Então quer dizer que eu vou usar o livre-arbítrio para fazer aquilo que me convém no Espírito Santo. Olha para vocês verem aqui em Romanos, em 1 Coríntios. E isso acontece no momento da ceia. Mas isso tem que ser feito constantemente. 1 Coríntios, capítulo 11. No momento da ceia, o Senhor convida a gente, Paulo, né? O Senhor usou Paulo para convidar a gente a fazer um exame. Mas esse exame não deve ser feito somente no momento da ceia. Ele deve ser feito a todo momento na nossa vida. E aqui está a consequência do pecado. Diz aqui, 11:27. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, 1 Coríntios 11:27. Por isso, aquele que come o pão ou bebe o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue de Cristo. Examine, frisa bem essa palavra, examine, pois, o homem a si mesmo, e assim coma o pão e beba o cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão, porque há entre vós muitos fracos, doentes, e não poucos os que dormem. Fraco na caminhada do Evangelho, doente na caminhada do Evangelho, dormir na caminhada do Evangelho. Os que dormem aqui são os que desviam do Evangelho. Os doentes aqui são aqueles que
está cheio de problema no meio evangélico, está cheio de problema na vida dele. E fraco aqui são aqueles que não estão conseguindo encontrar força para poder vencer o velho homem, um homem carnal. Então a fraqueza, a doença e a morte está ligada ao quê? Aí você usar o livre-arbítrio para o seu velho homem. Aí é interessante que antigamente falava o seguinte assim, se você encontrar algum pecado, você não participa da ceia, não. Mas se o próprio João falou que aquele que diz que não tem pecado já está mentindo, então ninguém pode participar da ceia. Porque na ceia que ele fala algo muito interessante, ele fala assim, olha, examine e coma e bebe. Por que você vai examinar e depois comer e beber? Porque o Deus do perdão está ali. Ele pede você para você fazer uma alta avaliação e onde que você errou com o seu livre-arbítrio, coloca na presença do Senhor que vai te perdoar e você pode comer do pão e beber do vinho. Assim acontece em toda a sua vida. Ao deitar e dormir, faça um exame de consciência do que aconteceu no dia. Ao acordar, faça um exame de consciência. Ao estiver caminhando, faça um exame de consciência. O Espírito Santo te alertou de algo, faça um exame de consciência. Não é só no momento da ceia, mas ele fala aqui, se você não tiver esse exame de consciência, para você colocar o seu livre-arbítrio no devido lugar, você corre o risco de adoecer, você corre o risco de ficar fraco na fé, e você corre o risco de morrer. Você, que sabe muito bem o que eu estou dizendo, porque você já morreu. Você se sentiu fraco, não apelou, preferiu continuar com o livre-arbítrio. Você adoeceu, preferiu continuar com o livre-arbítrio e chegou a morrer. Não existe para Deus pecadinho nem pecadão. Faça igual Pedro. Confessa a Jesus. Não faça igual Judas. Eu te convido. Retorna para o caminho. É tão fácil retornar para o caminho agora, como era quando você aceitou Jesus como seu Salvador. Por que Jesus falou que o segundo estágio é pior do que o primeiro? Não é porque o pecado que você cometeu agora é pior do que o pecado anterior, não. É porque existem mais demônios te cercando e te tentando convencer de que você não é digno de receber a graça. Mas o próprio Paulo fala que se quando você estava no mundão, você era inimigo de Deus, você foi alcançado pela graça do Senhor Jesus, por que não agora que você fez uma aliança com o Senhor não vai ser alcançado? O segundo estágio é pior do que o primeiro, é porque você tendo consciência de muita coisa, você se condena a si próprio. Mas por mais que você achasse que você fez aquilo na sua consciência, você fez na ignorância, porque você não tem a inteligência que os anjos têm. Há salvação para você. Ora após mim, colocando o seu erro na presença do Senhor. Vamos orar juntos. Diga comigo, Senhor, eu confesso que muitas vezes contemplei meus pecados, contemplei os pecados dos meus irmãos, não entendi as circunstâncias e contemplei as circunstâncias, não entendi os teus desígnios, os teus propósitos e rebeldemente afastei de ti. Por isso peço perdão agora. Peço que o Senhor também me ajude a voltar a ter comunhão com meus irmãos. Em nome de Jesus. Amém? Agora me dirijo a você. Você viu como você, desde Gênesis, quando Deus falou que o mal está desde a meninice. Como eu disse que aquela pastora falou, que ela já viu até mesmo de criança de peito, a maldade manifesta. Se lá Isaías fala que Deus vê sua vida como um imundo e as suas ações como um trapo de imundícia. Por mais perfeito que você sinta, por mais bondoso que você acha,
O inferno está cheio de bem-intencionados, como dizem muitos. Você viu Jó aqui clamando por um árbitro. Aí você fala assim, mas eu sou cristão. Tá, talvez você seja cristão só por religião. Nós todos somos criatura perante Deus. Mas filhos de Deus só são aqueles que lá em João, capítulo 1, fala: a todos quanto receberam, foram feitos, se tornaram filhos de Deus. Para você ser filho de Deus, você tem que aceitar Jesus como Senhor Salvador e altivelmente. Lá em Romanos fala que você tem que confessar com a boca e crer com o coração. Crer com o coração por quê? Você tem que crer que Jesus não morreu e está morto. Você tem que crer que Jesus morreu, mas ressuscitou e está do seu lado. Ele está vivo, por ele estar vivo, ele pode te ajudar. E você tem que conversar com a boca, porque você tem que declarar para o mundo espiritual das trevas, para o mundo espiritual que está em Deus, os anjos eleitos, que você é de Jesus. Por isso eu te convido, ora após mim, dizendo, eu falo meu nome, você diz o seu. Eu, Carlos, você diz o seu nome. Reconheço que muitas vezes, por pensamentos, por palavras, por atitudes e até por omissão, eu entristeci o coração de Deus. Por isso eu peço perdão agora. Também reconheço que eu não consigo conduzir minha própria vida. Como foi dito, meus atos de justiça como um trapo de imundícia. Eu não consigo ser espelho para as pessoas que eu amo. Por isso eu coloco a mim, todos que eu amo, tudo que eu tenho aos teus pés, para o Senhor fazer o que o Senhor bem quiser. Também peço que o Senhor escreva meu nome no livro da vida. E a partir de agora, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Amém? Vou orar por vocês agora. Deus e Pai, coloco esse e essa que aceitou o Senhor como Senhor e Salvador. Coloco esse e essa que voltou para os teus caminhos e tua presença, Senhor. Mostra para eles, ó Deus, qual que é a maravilhosa ação. Para aqueles que retornaram e para aqueles que estão chegando. Como é lindo caminhar contigo em obediência. E que eles aprendam a exercer o livre-arbítrio, mas sempre inclinando para o Espírito, não para a carne. Sabendo que tudo posso, mas que nem tudo me convém. Que eles façam aquilo que agrada a Ti. Sim, ó Deus, em nome de Jesus. Amém? Domingo que vem, assim o Senhor permitindo, estaremos aqui novamente, realizando o culto. Este culto está sendo feito gravado, está sendo feito online. Assim que vier para mim o meu celular novamente, retornarei os cultos online. Por ele estar sendo gravado, estou podendo fazer ele no Facebook, como eu venho fazendo há 6 anos, e estou fazendo um experimento no YouTube. Lá no YouTube não está aparecendo ninguém. Se você puder ir lá, colocar uma inscrição para eu poder fazer ele também online, ok. Se não, é porque Deus não quer. Porque eu creio que tudo está sendo feito da vontade de Deus. Para eu poder fazer online, eu tenho que ter um número X de inscritos no YouTube. Mas, se Senhor permitindo, no Facebook continuarei fazendo. Amém? Vou estar entregando a bênção apostólica agora. Deus e Pai, coloco a minha, a Jandira, este e essa que está assistindo, ouvindo em Tua presença. Sim, ó Deus, na autoridade que me deste dos altos céus, como embaixador sobre o que na terra, eu determino que tenhamos uma semana mais que abençoada, em nome de Jesus. Amém.